A igreja possui mais de 20.000 santos declarados como santos, né, de altar. Se nós olharmos para todos eles em especial, nós vamos ver que tem algo em comum: o amor a Jesus eucarístico. E cada um deles é lembrado por uma virtude que viveu, né? Por um milagre que fez aqui na Terra. Por exemplo, Santa Teresinha não fez nenhum milagre enquanto viva, mas prometeu uma chuva de rosas, né? Santa Rita é a santa das causas impossíveis, né? São Brás é o santo protetor da garganta. Mas nós vamos ver que todos eles têm algo em comum. A pergunta que eu quero te fazer e me fazer, depois da minha morte, da tua morte, por qual virtude você será lembrado? Sim. Santa Maria Margarida de Alacoque, por exemplo, ela tinha tanto amor por Jesus Eucarística que quando o sacerdote dava comunhão para ela, logo tinha que tirar porque queimava a mão. São Felipe Neri quebrou 2 fios de costela porque o seu coração se expandia de amor quando recebia a Eucaristia. É preciso que nós tenhamos esse amor por Jesus Eucarístico, né? E nós vamos ver hoje Jesus falando mais uma vez sobre isso, que está no Evangelho de São João, versículos de 52 a 59, né? Aqui nós vemos que os judeus eles começaram a discutir entre si, porque Jesus falou que ele era o pão da vida, quem comer desse pão e beber desse sangue viverá. Então eles começaram a discutir entre si, né? E Jesus mais uma vez afirma: se não, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram. Quem come deste pão viverá eternamente. Aqui Jesus está afirmando mais uma vez, né, que assim como caiu o pão do céu, sim, que é o maná, que alimentou, veja, aqui é um grande milagre, porque preservar os judeus por 40 anos no deserto, dar-lhes o necessário por 40 anos no deserto, foi um grandioso milagre. Agora, o que Jesus está nos propondo aqui, nos oferecendo, é um milagre ainda maior, que é o milagre da Eucaristia, da gente poder fazer comunhão com Jesus, fazer comunhão com o céu, né? Comendo e bebendo do seu corpo e do seu sangue. Santo Agostinho nos fala de algo interessante. Ele fala que Jesus escolheu cuidadosamente, né, o alimento que se tornaria o seu corpo e a bebida também. Se nós analisarmos o pão, por exemplo, o pão ele é feito de farinha que são esmagados muitos grãos de trigo para poder fazer o necessário de farinha para fazer o pão. Da mesma forma, o vinho é necessário esmagar muitos grãos de uva para se fazer o vinho. Então, essa união, para nós estarmos com Cristo, nós temos que estar dentro da igreja de Jesus Cristo, né? Santo Tomás de Aquino nos fala algo, né, impressionante. Ele fala assim, que se os anjos pudessem sentir inveja de nós, invejariam a nossa capacidade de receber a Eucaristia. Porque eles são espíritos, eles não têm o corpo. Então eles não têm a graça que nós temos de receber Jesus Eucarístico, né? De sermos tocados por Jesus Eucarístico. E aqui eu digo que tem que ser tocado com fé, porque aquela multidão que estava em redor de Jesus, tocando em Jesus para lá e para cá, não receberam milagre, mas a hemorroísa que tocou com fé Jesus recebeu o milagre. Judas Iscariote, por exemplo, tocou em Jesus muitas vezes, né? Muitas vezes durante os 3 anos do ministério, mas foi condenado ao inferno. Os algozes de Jesus, os soldados romanos, tocaram em Jesus, mas não foram salvos, porque não tiveram fé. Ao contrário de São Longino, esse teve fé, esse foi curado. É preciso buscar Jesus, mas buscar com fé. Nós recebemos essa fé na graça do batismo, mas uma sementinha, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser regada, né?
tem que ser regada para ser aquela árvore frondosa que Deus deseja que nós sejamos. Nós somos essa árvore em potência. Agora depende de nós buscá-la, porque os mistérios de Deus, os sacramentos de Deus estão a nosso favor, sempre, né? Mas como é que os santos se alimentam, então, de Deus, né? Os santos se alimentam porque comem do pão dos anjos. E o que é o pão dos anjos? Os anjos se alimentam da verdade de Deus, da verdade de Deus. Mas eles não podem comungar Jesus como nós comungamos. E quantas vezes nós comungamos Jesus de uma forma indiferente, cumprindo um ato social. Recebemos a Eucaristia, já saímos cantando e vamos lá no banco conversar com os outros, pensando em tantas outras coisas. É preciso, quando recebermos a Eucaristia, nos recolhermos no silêncio, ainda que tenha aquele barulho infernal de música, fazer atos de fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Nos colocarmos na presença de Jesus, porque nós já estamos substancialmente, pelo menos por 15 minutos, nós estamos ali com Jesus presente em nós, como estão, por exemplo, os santos de sétima morada, na presença de Jesus. Nós não podemos perder essa graça. Valorize a comunhão espiritual. Busque Jesus, toque Jesus, mas principalmente permita que Ele te toque, que Ele te toque. Abrase teu coração de fé, para que Ele te toque e produza, assim, né, a graça que Ele quer te dar por esse santo sacramento. Deus te abençoe.